Olá amigos, eu sou Ariovaldo Júnior e quero te convidar para uma conferência que estaremos realizando aqui em Uberlândia, Minas Gerais, de 26 a 28 de maio. Estamos trazendo pessoas de vários lugares do Brasil para compartilhar uma palavra no sentido de discernirmos melhor aquilo que vem a ser a diferença entre o organismo igreja e a organização. Eu espero você aqui. Inscrições pelo site www.saldaterra.org/conferência. Irmãos, boa noite a todos. Hoje é bem poucas pessoas, mas eu queria falar até sobre essa parte de oração, ensino, leitura da palavra, comunhão, que também hoje é dia de ceia, mas a palavra que eu trago hoje é sobre autossuficiência. Queria deixar um texto para meditação, que a gente possa meditar nesse texto, que é João 16, deixa eu só ver qual é o versículo aqui, a partir do versículo 7. Eu falo a verdade quando digo que é melhor para vocês que eu vá, pois se não for, o auxiliador não virá. Tem outras versões que falam o ajudador. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando o auxiliador vier, ele convencerá as pessoas do mundo de que elas têm uma ideia errada a respeito do pecado e do que é direito e justo, e também do julgamento de Deus. As pessoas do mundo estão erradas a respeito do pecado, porque não creem em mim. Crendo nele, porque ele veio para perdoar os nossos pecados, morrer por nós. E estão errados a respeito do que é direito e justo, porque eu vou para o Pai. E vocês não vão me ver mais. E também estão errados a respeito do julgamento, porque aquele que manda neste mundo já está julgado. Ainda tenho muitas coisas para lhe dizer, mas vocês não poderiam suportar isso agora. Porém, quando o Espírito da verdade vier, ele ensinará toda a verdade a vocês. O Espírito não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouviu e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele vai ficar sabendo o que tenho para dizer, e dirá a vocês, e assim ele trará glória para mim. Tudo o que o Pai tem é meu, por isso eu disse que o Espírito vai ficar sabendo o que eu lhe disser e vai anunciar a vocês. Amém? Que a gente possa meditar nessa palavra, que é uma palavra que eu venho meditando. Essa pregação eu queria fazer algumas perguntas, sem respostas, para que a gente possa ir vendo na nossa vida como está sendo o nosso caminhar, por onde estamos indo, e para que a gente possa buscar respostas em Deus, através da palavra. Um ponto de explicação sobre o que eu vou falar, eu vou usar um tema que é muito forte, principalmente no Brasil, que é o futebol. Para você ser uma pessoa entendida do futebol, você pega a história do futebol, a história do seu time, você vai lendo todo esse contexto, a história dos clássicos, dos principais jogadores, dos campeonatos, que é o Velho Testamento do futebol, né? A história de tudo. E depois que você entende isso, você vai acompanhando, como uma disciplina. Você vai vendo os campeonatos, vendo tudo que está acontecendo e acompanhando o seu time, os outros times. Sendo assim, você pode falar com outras pessoas sobre futebol, você pode se dizer um entendedor de futebol, ensinar as pessoas a debater. Então, a primeira pergunta, que é um pouco pesada, que eu me fiz, é como eu posso ensinar as pessoas sobre algo que eu não conheço. Porque dizemos ter uma vida cristã, uma vida com Cristo, uma vida verdadeira, mas não buscamos na essência da palavra.
Nós temos o Velho Testamento, a história da igreja, o Novo Testamento. E por que eu queria falar sobre autossuficiência? Porque parece que chega um ponto em que a gente lê um pouco da palavra, busca um pouco, aprende algumas coisas durante convívios, e parece que isso já se torna o bastante para nós. Parece que isso é tudo o que precisamos. Então nos tornamos Deus para nós mesmos. Nós deixamos de seguir a palavra, aquilo que Cristo quer revelar a nós, e caminhamos segundo o nosso coração. Segundo aquilo que o nosso coração diz que é certo. Por isso que eu falo que somos Deus para nós mesmos. E a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Ele é enganoso. E a Bíblia, esta palavra que eu acabei de ler para a gente meditar, ela tem um poder sobrenatural. Não é um livro simplesmente. São palavras que têm poder para nos mudar, para mostrar o caminho verdadeiro. Se a gente traça uma reta, um propósito, o propósito é chegar naquele ponto. Então a nossa vida, ela vai cambaleando, virando em curvas que não podem. Então, através da palavra, ela vai nos mostrando, o real caminho é esse, endireita suas veredas. Se endireita para você ir no caminho ao qual eu quero que você vá, ao qual é o caminho verdadeiro. E quando eu falo que a palavra tem poder, quando a gente lê um versículo, ele nos sustenta. Por isso que a gente fala de um alimento espiritual. E mesmo que você medite nessa palavra, se você meditar nela de novo, ela vai te dar outra essência. Quando Cristo fala lá que eu tenho muita coisa para dizer, mas se eu dizer agora, vocês não aguentarão. É como uma palavra que te alimenta pouco a pouco dentro daquilo que você precisa. E isso se chama sabedoria. Ser sábio para entender a palavra de Deus e colocá-la em prática. Qual o problema da autossuficiência? Era o que a gente estava conversando lá fora, né? A pessoa, ela vive somente pela experiência. Todo o tempo de ensino, de oração, ela se torna bastante para a pessoa. Então, ela agora vive só através da experiência dela. Para ela, a experiência é tudo. Pronto, eu tenho experiência na área, eu sei mais que você. Só que, como eu falei anteriormente, essa experiência vai só através do coração. O que ele indica, você vai. Então, a gente entra em alguns pontos que são demoníacos. São diabolos na nossa vida. Porque a gente foge da comunhão. Uma pessoa autossuficiente, ela caminha por conta própria. Ela não gosta de confronto. Porque, como eu falei anteriormente, a palavra, ela confronta o caminho por onde você está indo, para que você possa endireitá-lo. Não é uma obrigação. Ela está te mostrando o caminho para a verdade, o caminho do amor, que a gente tanto prega. E quando Cristo fala que o Espírito dele vai vir para ensinar as pessoas, para ser uma indicação do caminho, nós o perdemos como autossuficiência. Porque fugindo da comunhão, a gente perde a essência do Espírito. Porque o Espírito Santo, ele se revela através da comunhão. Onde estiver 2 ou 3, ali eu estarei. Uma pessoa, quando perde esse confronto de Deus, essa busca, ela começa a confrontar a própria palavra. Ela começa a duvidar daquilo que ela aprendeu há anos. Das nossas escolas dominicais, dos nossos convívios.
E o Ariovaldo fala muito, ele até falou na última palavra dele, sobre sermos pastores de si mesmo. Mas às vezes eu paro para pensar, o que é ser pastor de si mesmo? É eu me pastorear para que eu não caia? Porque às vezes soa como algo egoísta. Parece que eu leio a palavra só para mim. Mas entendendo a comunhão, nós lemos, nós buscamos, nós oramos, nós vivemos pelos outros. Nós somos referência, ou deveríamos ser. Cristo veio para nos ensinar um caminho, e através desse caminho, para que a gente possa buscar e revelar às outras pessoas. Então, esse confronto que eu estou falando é algo essencial na nossa vida. E para essa pessoa, para tais pessoas, que eu falo de nós mesmos, se a gente parar de buscar, de ler, de orar, por isso que eu falo que esse culto de oração é bem ralinho, né? Porque a oração parece que ela não faz parte da nossa vida, né? Não faz parte do nosso dia a dia. E a oração é um contato direto com Deus, em que a gente pode fazer em qualquer lugar, qualquer momento, buscando um acolhimento de Pai, buscando o amor. E essa pessoa que é o suficiente, ela não anda sozinha, né? Porque existe sempre, você sempre estará cheio de pessoas que vão te apoiar, que vão estar do seu lado. Mas quando a casa cai, quando você se depara com uma situação em que não tem mais rumo, você realmente caiu dentro. Aí você caiu sozinho. Porque aquelas pessoas que te apoiavam dentro daquilo que você achava que era certo, já não estão mais com você. Que você já não faz parte do convívio delas. E sendo assim, nós, como cristãos, como amigos, como pai, como pastores, como conselheiros, estendemos a mão, de novo, para essa pessoa, mostrando para ela o que é o amor de Cristo. E assim entendendo o que é justiça de Deus. Porque Deus, quando olha para nós, Ele não vê como um estuprador ali um assassino, ali um ladrão. Não, Ele vê todos como um só, como filhos. Como crianças que precisam de ajuda. Ele não nos olha como indicando qual pecado é o pior, qual pessoa é a pior. Essa é a justiça de Deus. Essa é a misericórdia. Essa é a graça. Mas parece que nós fugimos dela por tentar achar que sabe todas as coisas. E existe demais isso no nosso meio. E em todos os lugares. E algo que nos consome diariamente. Algo que nos faz duvidar de tudo aquilo que a gente aprendeu. Que nos faz ir ao contrário daquilo que a gente aprendeu. E confrontar o próprio ensino, confrontar o próprio Pai. A falta de leitura da palavra, essa revelação, nos leva a contradizer. Sendo assim, a gente começa a usar a Bíblia como um apoio para aquilo que a gente faz de errado. Buscando nos versículos respostas para mostrar que aquilo que eu faço é certo. Começa a pegar versículos de ponta a ponta para chegar a um contexto onde a gente mostra que eu estou certo. Então a gente utiliza a própria palavra como um suporte para o nosso erro. E a palavra em si não é só
leitura, como eu falei. É uma revelação do Espírito Santo dentro desse convívio. É o nosso caminhar, é a nossa ação junto com a nossa leitura espiritual. Essa palavra que eu trouxe é uma palavra bem rápida, bem simples, mas algo que me incomoda muito. Porque a nossa geração, eu falo nossa geração, eu nem sei se eu estou... Se eu estou nessa geração, eu acredito que eu já fui excluído dessa geração, é outra geração. Mas a geração de hoje, ela se acha autossuficiente. A gente costuma fazer brincadeiras de que o Deus Google, né? E eu acho a brincadeira perigosa. Porque o Google não tem toda a verdade. E às vezes a gente busca uma verdade que não é verdadeira. Mas segundo o nosso coração está tudo certo. É aquilo. Então a gente começa a criticar fora aquilo que está certo como verdade na nossa vida. Então essa palavra é para que a gente possa entender que não há outra verdade senão Cristo. Não há outro caminho senão Cristo. E isso é através da comunhão. É através do nosso caminhar, da leitura da palavra, da revelação do Espírito Santo. Acho engraçado que a gente escuta essa palavra e a gente fala assim, nossa, mas que pessoa gospel, né? Mas bem crente. Mas não há outra forma de agir. Quando eu falei do futebol, depois que a gente aprende tudo, a gente vai vendo os campeonatos e vai seguindo. Você vai acompanhando. Eu falo relacionado a nós, como os pastores, como conselheiros, como amigos, indo acompanhando. Para onde que o mundo está indo? Porque hoje em dia você pega uma criança que pega o celular da sua mão, ela fica meia hora com ele, ela mexe nele melhor que você. Por isso que eles se acham autossuficientes. Por isso que muitas vezes a gente lê a palavra, a gente lê e fala assim, vixe, eu já sei tudo. Sei ela de cor. Preciso ler de novo, se eu sei ela de cor. Mas é essa a essência da palavra de Deus. Não tem como saber ela de cor, porque você não sabe nada. Você pode ler a Bíblia 10 vezes, e cada vez que você lê, você vai ter um entendimento diferente, uma sabedoria a mais do que aquilo. E se você não lê ela de novo, você fica para trás. Porque o Espírito vai parar de revelar na sua vida aquilo que ele quer passar. E quando Cristo fala na palavra de João, que as pessoas não estão preparadas para tudo que ele tem para falar, não quer dizer que eles têm que parar de buscar, que eles têm que parar de orar, têm que parar de ter leitura de palavra. Não. É somente para dizer assim, vamos com calma, mas não vamos parar. Mas dentro do nosso caminhar, da nossa ação, da nossa experiência junto, da nossa comunhão entre irmãos aqui, a gente vai aprendendo mais e mais. A gente vai entendendo mais e mais. A gente vai sendo suporte um para os outros, sendo muleta um para os outros. Não caminhando em sentido aos pecadores, mas servindo de suporte. Para finalizar, existem 2 pontos na nossa vida. A gente foi na reunião de terça-feira lá do presbitério, e o Olgálvaro falou algo forte, que é uma das essências da nossa vida que a gente perde, que é a disciplina, né? E tudo na nossa vida é disciplina. Para você ter uma leitura, não só da palavra, mas para quem estuda, para quem busca conhecimento na sua área de trabalho, em tudo, você tem que ter uma disciplina. Mas a gente só tem disciplina com aquilo que nos enriquece.
e não enriquece espiritualmente em sabedoria, não, enriquece o bolso mesmo. Porque um compromisso, às vezes, de trabalho, de chegar no horário, cumprir o almoço e vir embora, a gente tem. O resto parece que não caminha. E a gente fala que não tem tempo, mas 5 minutos no dia, você consegue ter uma leitura da palavra e um tempo de oração. E isso a gente tem de sobra. E o outro ponto em que foi falado é para que a gente possa entender as pessoas, conhecê-las através da comunhão, entender o que passa na vida do Enio, quais os sofrimentos dele, caminhar junto, sendo transparente e não forçando ele nas crises dele, mas caminhando junto, orando, esperando o tempo de Deus para a vida dele. Porque às vezes a gente fala dessa autossuficiência, a gente espera que a pessoa entenda e amanhã já mude de vida e tudo. Não. Vamos caminhar junto, ensinando, assim como Cristo fez com todos os discípulos. Caminhando, ensinando e esperando a hora certa. Esperando a hora do Judas se levantar. Esperando a hora de Pedro negar. Com paciência. Com reta fé. E buscando sabedoria. Para que a gente não venha cair junto, mas sim servir de suporte. Que é para isso que Cristo nos chamou. Amém? Vamos orar? Obrigado, Pai, pela Tua palavra, Pai. Senhor Deus, a gente tenta modernizar, a gente tenta inventar novas formas de viver o cristianismo, de viver a Tua palavra, de viver o Teu querer, Pai. Mas a Tua essência é única, Pai. O Teu querer é único, Pai. Livra-nos, Pai, dessa autossuficiência, Pai, de achar que sabemos tudo, criando um Deus em nosso coração que é nós mesmos, querendo viver segundo as nossas vontades, segundo o que o nosso coração enganoso nos diz ser verdade e o melhor para a nossa vida. Senhor Deus, que o Senhor venha reinar no centro do nosso coração, Pai. Que o Senhor sente no trono do nosso coração e reine, Pai. Nos ensinando a Tua sabedoria, o Teu querer, a Tua graça, o Teu amor. Nos encha, Pai, com Teu Espírito Santo. Nos tire da mesmice. Endireita, Pai, o nosso caminho, Pai, o nosso coração. Senhor Deus, que a gente pare de buscar novas formas, Pai, de viver o Teu querer, Pai. Que a gente pare de orar, Pai, para que o Senhor faça a nossa vontade, mas que seja feita a Tua, Pai. Que a nossa oração não seja para mover a Tua mão em nosso sentido, mas para alinhar o nosso coração de acordo com a Tua vontade, Senhor Deus. Então, Senhor Deus, perdoa nossos pecados, perdoa o nosso caminhar falho, Pai. Perdoa a todos nós em fugir da comunhão, em tentar caminhar sozinho, Pai. Que a gente possa entender que o Senhor se fez carne, Pai. E caminhou entre nós em comunhão, Pai. Nos ensinando o que é viver junto, o que é partilhar do pão. Então, Pai, que o Senhor possa endireitar o nosso coração. Obrigado pelo que Tu és na nossa vida. Obrigado pela família, pelos irmãos. Obrigado pelos conselhos. Obrigado, Pai, por nos confrontar diante da palavra.
E obrigado por não nos deixar só, Pai. Porque a Tua presença se faz presente aqui e na nossa vida. Então, obrigado por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, por Tua morte na cruz, que perdoou os nossos pecados, Pai, e que nos ensina uma vida de morte para nós mesmos. Uma vida de morte para que a gente possa revelar a Tua palavra, trazendo vida a todas as pessoas. Amém.